Estamos de volta então para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa inovador de hoje, conversando com muita honra com o empresário tubaronense, mestre de administração, proprietário da Motoban, Gentil Araújo Júnior. Você poderá rever a conversa nossa no nosso blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e enviar perguntas ao nosso entrevistado no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Antes de passarmos para o Gentil, eu gostaria de cumprimentar a Fátima de Souza, de Humaitá, que acertou na semana retrasada aquela pergunta, a pergunta da semana, qual era o nome científico da babosa. Ela acertou, aloe vera. Fátima, muito obrigado pela companhia aí no Ciência e Pesquisa. E hoje, no final do programa, tem mais uma pergunta em relação ao nosso entrevistado, obviamente. Gentil, falávamos no bloco passado da emoção de uma viagem de moto. Então, eu comentava que no sábado pela manhã eu atendia um cliente de Balneário Camboriú, um empresário de cerca de 58, 59 anos, não sei ao certo, e ele dizia o seguinte: Gentil, fazem daqui a 15 dias é a viagem, mas eu não estou conseguindo mais dormir de ansiedade. Né? Eles estão saindo agora para fazer um roteiro sem data para voltar. Eles vão sair daqui, vão subir pelo Mato Grosso, Acre, entram no Peru, descem ao Chile e descem até Santiago e voltam para o Mendoza. Isso. Só que antes disso eles vão dar uma entrada até São Pedro de Atacama, conhecer algumas coisas bem interessantes que tem naquela região, como os geysers de El Tátil, que é um vulcão que tem ali próximo a São Pedro de Atacama, que é uma região lindíssima, desértica, porém muito bonita. Né? Bem próximo da gente aqui, né, gente? Exatamente. E o que a gente percebe em todos que estão próximos de viajar é uma ansiedade muito boa. É uma sensação assim, sabe, de tô louco que chegue a hora de eu subir na moto e invadir a estrada em direção ao meu destino. Esse pessoal viaja sempre em grupo ou viaja isoladamente? Gente? Isso é muito diversificado. Eu tenho, por exemplo, um cliente que está por vir agora de Linhares, Espírito Santo, que está indo para Ushuaia, e ele ia viajar com um grupo e no final das contas um ou outro não conseguiu ir e disse: olha, Gentil, eu estou indo sozinho. Eu digo: ótimo, você vai fazer uma ótima viagem, tenho certeza disso. Porque o grupo, ele tem vantagens e tem desvantagens. Viajar sozinho, você tem uma independência. Eu prefiro viajar sozinho. Já viajei em grupo, mas sozinho é mais fácil de viajar. Mas para quem está começando, tem um pouco de temor ainda, né? É importante a presença de colegas. Eu acho, quem não tem ainda a experiência da viagem mais longa, o ideal é que vá pelo menos com mais um, né? E evidentemente que uma viagem, por menor que ela seja, envolve um pequeno planejamento, mas principalmente pesquisa. Olha só. Né? Pesquisa. Você tem que pesquisar aonde você vai, por onde você vai passar, e aí tem algumas características dessa pesquisa que são importantes. Por exemplo, se no país para onde você vai viajar, como é que estão as condições políticas, econômicas, porque, por exemplo, no caso da Argentina, hoje você tem uma dificuldade tremenda de combustível. Perfeito. E para uma moto que você tem uma autonomia de, em média, 300 quilômetros, é uma preocupação que você tem que ter. Então, você tem que estar sempre atento a abastecer com uma certa regularidade e não deixar ficar muito próximo do final do combustível para buscar onde abastecer, né? Então, planejamento é uma coisa... Planejamento e pesquisa, de qualquer fundamental. Forma, pesquisa, né? Se condições climáticas, por exemplo, a geografia do local, exatamente. Tudo isso tem que ser observado. Eu tenho um cliente que está preparando uma viagem agora para janeiro e fevereiro, que ele vai até a Antártida. Ele vai até o sul da América, vai até Porto Williams, que é realmente o extremo sul, não o Ushuaia, como muita gente pensa. Né? Porto Williams, você atravessa de ferry-boat, é território chileno, mas é realmente o extremo sul da América do Sul. Né? E ele, de Porto Williams, ele vai embarcar a moto num navio, e ele dizia sempre assim: eu tenho que estar preparado até final de dezembro, porque a janela de viagem que eu tenho é janeiro e fevereiro. Porque depois eu não consigo ir e também não consigo voltar se eu estiver lá, por conta daquela temperatura que acontece na Antártida, né? Exatamente. Então, para você ter uma ideia do que significa um planejamento, que se ele errar nesse planejamento, ele não consegue realizar a viagem. Olha só, isso é fantástico, né? Isso é uma coisa espetacular. Qual conselho darias para aqueles que têm vontade, que têm sonhos, querem adquirir, querem comprar uma moto?
não é? Gerais, né, Gentil? O nosso tempo também é um tempo bastante curto. Eu acho que a primeira regra para você escolher uma moto para uma viagem, ela precisa ser uma moto com esse tipo de proposta, das chamadas Big Trail, né? Que são motos que você consegue andar com conforto, com autonomia, que você tenha uma roda dianteira pelo menos 19 ou 21 polegadas, como é o caso dessa, que isso em condições adversas, como buracos, coisas assim, ela dá mais segurança, porque ela não entra fácil nos buracos, ela só pega as bordas do buraco, porque a roda é muito grande, né? Então, a primeira regra é a escolha da moto. A moto Big Trail é a mais indicada para viagem. E essas motos custom, por exemplo, que são motos mais baixas? Não são adequadas, por uma razão. Primeiro, são motos de consumo alto, certo? E para uma viagem, o consumo de combustível faz diferença. Segundo, pela posição de pilotagem da moto custom, você está com o pé para frente e o braço para frente. E qualquer desnível que tenha no solo, qualquer cabeceira de ponte que der um solavanco forte, você não tem como tirar o corpo do banco. Perfeito. Você é obrigado a pegar o guidão e se erguer, fazendo força para cima. E nas primeiras horas você até consegue fazer isso, mas ao longo de 700, 800, 1000 quilômetros, que é o que se roda em média num dia de viagem, você não vai aguentar. Entende? Então, o importante é que os teus pés estejam embaixo da coxa, porque isso facilita que você consiga se erguer do banco, né? E aí qualquer desnível da pista que a suspensão não consegue absorver e que realmente é refletido direto no teu corpo, você consegue se erguer e não ficar. Com leve impulso, movimento você consegue... Você elimina. Eu queria então te convidar para que no último bloco, gente, nós estamos acabando esse bloco, a gente mostre os detalhes da tecnologia que ilustram essa brilhante máquina, esse brilhante exemplo de tecnologia. Eu sempre digo o seguinte: estão juntos na minha forma de ver o mundo, na minha visão de mundo, ciência, tecnologia e sociedade. Não dá para separar essas coisas. Claro, muitas pessoas adoram, amam moto, outras têm medo, né? Não é que não gostam, mas que tem receio e tal. Tu vai falar um pouquinho para nós dessa coisa bonita que é você estar livre, voando com esse belíssimo fruto da nossa tecnologia. Pode ser? Pode sim. Estamos conversando com muita honra com o Gentil Araújo Júnior, mestre em administração, empresário tubaronense, proprietário da Motoban, Mototurismo. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço apareceu na sua tela, e enviar perguntas ao nosso entrevistado hoje, o Gentil Araújo Júnior, no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o último bloco desse Ciência e Pesquisa de hoje.